Creio, hoje a gente está na estreia do primeiro episódio do nosso podcast, o Pode Creio, aqui do Vila Talarico. Mário, explica pra gente como que vai funcionar o nosso podcast. Bom, o foco é trazer assuntos que vão edificar na nossa adolescência e hoje o tema da nossa estreia é chamado e propósito. Todo mundo tem um? E o nosso convidado que nós chamamos é o nosso pastor Rogério Torres. Bem-vindo, pastor. Bem, muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar nesse primeiro podcast do Creio, não é? Vocês são bênçãos, são maravilhosos e a iniciativa é muito linda e eu estou certo de que Deus muito abençoará todos que vão ver e participar desse trabalho. Sim. A nossa primeira pergunta é assim: qual foi o momento em que você entendeu o seu chamado ou propósito de forma mais clara, pastor? Ok. Bom, quando foi que eu entendi o meu chamado de forma mais clara? Eu estava indo num congresso de jovens no Belém, no ano de 81. O tema daquele trabalho era Jovem, que é que vês? Baseado em Jeremias capítulo 1, verso 12. E aí, eu fui no domingo de manhã para esse trabalho e eu fui para participar do evento. Eu era novo convertido, eu tinha aceitado Jesus em janeiro, o evento foi em julho. E quando eu cheguei lá pela manhã, eu falei, vou cedo, que eu quero participar do trabalho. Só que ao chegar próximo ao Belém Antigo, na Conselheiro Cotegipe, eu vi um movimento muito forte do Espírito Santo, muito forte. Tava um barulho pentecostal. E quando eu cheguei na porta da igreja, já era meio-dia e pouco. Ninguém saiu da igreja. Eu perguntei para o irmão da porta, o diácono, ele estava chorando. E ele falou, Deus tomou o culto. Naquele dia o culto de manhã emendou com o culto da tarde. Ninguém saiu da igreja. Eu lembro de ter visto o meu pastor, o pastor José Wellington. Ele estava em cima do púlpito alegre, glorificando a Deus, e pela primeira vez eu vi o pastor Gesiel Gomes. Esse pastor, Gesiel Gomes, por causa dele foi que eu fui chamado para o ministério, ou numa preleção dele. Quando eu vi ele pregando, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida, né? Isso mudou a minha vida, a minha história. Eu senti que Deus tinha um plano com a minha vida ali, naquele chamado. Foi muito forte, que tomou conta do meu coração, como se fosse um fogo que acendeu naquele dia e nunca mais apagou, nunca mais. Eu passei já muita coisa, mas aquele fogo nunca mais apagou. Foi extraordinário, mudou a minha história. Muito especial, né? Pastor, a segunda pergunta que muitos adolescentes têm: como saber se Deus está me chamando para algo ou se é só vontade minha? Exato. Quando é um chamado, surge uma necessidade na sua frente e aquilo persiste. É como se fosse um convite para você fazer algo diante daquela necessidade. Então aquilo te persegue de forma que você não tem mais paz enquanto você não faz aquilo. Isso é um chamado. Isso se trata de um chamado. Uma outra característica de um chamado, de uma pessoa chamada por Deus, é que você se sente incapaz de fazer aquilo. Todas as vezes que você se sente incapaz, é porque Deus está chamando você para aquele assunto. Então, é uma característica. Quando uma pessoa se oferece, a pessoa não tem chamada. Quando ela fica se oferecendo, eu quero fazer. Quando a pessoa não quer fazer, não deseja fazer, não tem vontade, ou se sente incapaz, inferior, é essa pessoa que Deus tem um propósito e tem um plano. O chamado de Deus, ele se dá exatamente aí. E é algo que você não consegue parar, você não consegue se afastar, não é? Parece às vezes até algo que você quer sofrer sempre, mas não é. É um chamado de Deus. Você não consegue deixar de fazer aquilo. Você não consegue se afastar daquilo. Você sempre está envolvido com aquilo ou com pessoas envolvidas com aquele assunto. Então não adianta correr, não adianta fugir, não é?
Bem? Chega a ser Sim. até engraçado, né? Justo onde a gente não quer, onde a gente acha, nunca me imaginei naquele lugar, Verdade. Deus o chama a gente justo pra aquilo. Sim. E o senhor acha que o chamado é sempre ligado ao ministério ou ele pode ser vivido em qualquer profissão? Bom, na parte secular é diferente, né? A parte secular você tem aptidão, você é vocacionado para aquilo. Por exemplo, aqui está o pastor Suzuki aqui, então você tem habilidade na pedagogia, na arte de ensinar, então aquilo te persegue. Então você sabe que você está sendo vocacionado para ser um professor. Sim. E assim por diante. Na vida secular é assim, você se sente vocacionado, se sente envolvido com aquilo. Na parte chamada do ministério, é algo diferente, é algo que te consome, é algo que te incomoda, algo que não te deixa dormir, algo que você deita na cama e a esposa fala o que você tem, e você fala para ela, eu quero servir a Deus, eu preciso fazer algo para Deus, eu estou incomodado, eu preciso fazer. Então nada vai impedir você de fazer, nada Sim. vai impedir. Então, quando alguém fala, olha, eu parei porque o irmão não gostou, eu parei porque eu não tive apoio, eu parei porque o pastor não gosta de mim, eu parei por causa de uma situação particular, essa pessoa não tem chamada. Quem tem chamado não para por nada. Quem tem chamada vai, insiste, ultrapassa todas as barreiras, ou Deus o ajuda a ultrapassar todas as barreiras até alcançar esse chamado. Verdade. A Bíblia fala em chamados específicos, mas também fala do chamado universal. Como que a gente equilibra os dois? Então, todos nós somos chamados, por exemplo, para evangelizar. Todos nós somos chamados para pregar e falar da palavra de Deus. Só que no meio disso o Senhor escolhe alguns, né? No meio dos escolhidos, o Senhor escolhe outras pessoas para um chamado específico, seja ele pastoral, seja ele na parte de louvor, não é? E aí aquela pessoa começa a desenvolver aquilo, é um chamado específico, não é? Às vezes Deus usa a pessoa também no ministério profético, no meio da igreja, é um chamado específico para aquilo. E cada um deles tem ônus e bônus, né? Tem a bênção de você servir a Deus, mas tem as lutas que vai acontecer por conta daquele chamado. Quanto mais intenso ele for, quanto mais forte ele for, mais lutas e dificuldades você irá enfrentar. Pastor, a gente sabe também que as pessoas elas podem ter mais de um dom, né? E aí fica aquela dificuldade para entender qual que é exatamente o chamado dela. Então você acha que, tipo assim, eu posso ter um dom e ele não ser chamado pra ser usado no ministério? Que às vezes tem pessoas que cantam bem e acham que só porque ela canta bem aquele é o chamado dela, mas às vezes Deus chamou ela pra pregar ou pra pastorear e aí ela confunde a questão do dom com o chamado. O que o senhor acha? Esse é um conflito muito grande que pode acontecer. E não é só isso também. Além desse conflito, que a pessoa às vezes tem mais do que um dom ministerial, inclusive, Sim. a pessoa, ela tem um tempo. Tem um tempo. Esse é um terceiro conflito que surge. Porque às vezes a pessoa tem um chamado, Deus confirmou, Deus falou com ele, mas não é o tempo. Então a pessoa tem que aguardar o tempo, né? E às vezes a pessoa não compreende isso. Ela entra em conflito porque ela acha que é para agora. E às vezes não é para agora. É mais para adiante, né? A Bíblia fala que Neemias, ele foi conduzido pelo Senhor para reconstruir a Jerusalém. Os muros, as portas, estavam tudo em ruína. E a Bíblia fala que quando ele chegou na cidade, ele ficou aguardando 3 dias. Por que ele ficou aguardando 3 dias? Porque não era o tempo, né? A Bíblia fala que Davi foi ungido rei na casa do seu pai, entre os seus irmãos. No entanto, demorou anos ainda para que Davi assumisse o reinado. Por quê? Por causa do tempo. Não era o tempo, né? Então, o jovem adolescente, ele tem que ter paciência. Ele tem que ter paciência porque se ele tem um chamado, se ele de fato tem um chamado, ninguém vai impedir ele de chegar na posição que ele
almeja, que ele deseja, e é aquela para a qual Deus o chamou. Só que ele tem que aguardar o tempo. Então, enquanto ele aguarda o tempo, ele se prepara estudando a palavra de Deus, orando, não é? Realizando os trabalhos que vem à mão dele para fazer dentro da obra de Deus, não é? E assim ele vai crescendo, vai evoluindo, até chegar o momento que Deus vai o destacar para a obra. E tem um outro detalhe, tem outros que já chegou o tempo da hora de Deus e a pessoa não se posiciona, também tem isso, né? A pessoa continua fugindo, continua se escondendo, omitindo, e chegou o tempo, chegou a hora. Tudo está conduzindo, né? A Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então chegou o tempo e a pessoa também se furta de fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Pastor, Deus revela o chamado de forma repentina ou por processos? Olha, no meu caso, eu senti chamada num culto, foi de repente. Mas sim, eu creio que Deus, ele pode ir revelando ou direcionando a pessoa para um assunto. Então, né? Pode depender da pessoa, da chamada? Depende. O Senhor pode fazer rapidamente, ou o Senhor pode fazer de forma paulatina, até a pessoa entender que ele tem um chamado para aquilo. Então, os dois são válidos, desde uma revelação Sim. do culto, processos, os dois são válidos? Os dois são válidos, sim. Os dois são válidos. E outra coisa, quando Deus mostra para a pessoa, para o vocacionado, um chamado para fazer um trabalho, Deus vai mostrar para ele, Deus vai mostrar para a família dele e Deus vai mostrar para o ministério. Não tem como fugir disso. Ninguém vai conseguir ir contra. Ninguém vai conseguir impedir. Mas eu repito, não quer dizer que não vão se levantar contra. Haverá muitos levantes. Quanto maior o plano, se Deus tem um grande plano, se Deus tem um grande projeto, pode se preparar que os levantes serão muito maiores. Porque a fúria do inimigo, por trás daquela pessoa, há muitas almas, né, que vão vir. Há muitas vidas que serão transformadas. E o inimigo não quer. Então o inimigo vai trabalhar para aquilo não acontecer. Aí acontece N coisas, muito problema que aparece no meio do caminho. Mas eu repito, se ele tem um chamado de Deus, se ele é um servo de Deus, se ele está na presença de Deus, nada vai impedir. Pastor, que conselho que o senhor dá para os adolescentes, para os jovens? Porque muitas vezes acontece do senhor começar a trabalhar na gente essa questão do chamado muito cedo, né? Que conselho que o senhor daria para perseverar diante de tantas dificuldades que aparecem? Fazer um propósito. Propósito? Um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Ele ama propósito. Ontem eu falei de um aqui no culto, que foi quando o servo de Abraão, ele disse, primeira moça que sair e que vier servir aqui é um propósito. A Bíblia fala de outro propósito. Daniel, seus amigos, eles fizeram um propósito. Falou assim, olha, nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Eles fizeram um propósito. E ao fazer aquele propósito, Deus honrou. Então o jovem, o adolescente, ele tem que fazer um propósito. Eu vou servir a Deus. Der o que der, eu vou servir a Deus. Então repito, irão aparecer muita coisa para ele abrir mão do propósito. Mas assim, se ele ficar firme, Deus vai honrar o propósito dele. E ele vai ser abençoado. Esse propósito envolve diretamente uma palavra que a gente não gosta, mas é necessária. Envolve renúncia. Então você vai renunciar a coisas que você gosta, que todo mundo gosta, por conta do propósito. E Deus vai te abençoar nesse propósito aí. E é essencial, né, a questão da renúncia. Tudo é propósito, né? Você vai fazer uma faculdade, você tem que fazer propósito. Vou estudar, vou me dedicar para fazer a faculdade. Se você não fizer um propósito, você não vai concluir o curso, né? Assim no ministério é importante você fazer propósito. Eu vou continuar, eu vou servir a Deus, eu vou continuar orando. Não me reconheceram,
não me deram oportunidade, mas eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão e Deus vai te abençoar. Sim. Pastor, voltando naquela questão de nós termos mais de um dom, talvez, você acha que se eu errar o meu propósito, Deus tem um plano B para mim? É possível errar o seu chamado? Como o senhor, por exemplo, foi chamado para pastorear, para ser pastor. Se o senhor tivesse errado nesse propósito, Deus teria um plano B para o senhor? Ou todo mundo acerta o seu chamado? Deus não tem plano B. Porque o plano dele é perfeito. Sim. O projeto dele é perfeito. Não tem assim, se não der aqui, eu vou aqui. Não. O que acontece é que se você não se posiciona, você perde a bênção. O propósito de Deus continua, até a hora que você retorna. Lá no arraial, no deserto, bem no meio do arraial, havia lá a arca do concerto, o tabernáculo de Moisés. E o povo estava em volta. Todo mundo que se aproximava era abençoado. E quem ficava longe, não. Então muita gente poderia se afastar pelo deserto. Mas o tabernáculo continuava lá, aguardando a sua ida, o seu retorno, a sua aproximação. Se você se aproximar de Deus, o propósito dele vai acontecer. Se você se afastar, você é que vai perder a bênção. Né? A Bíblia fala no Salmo, bom é aproximar-me de Deus, a Bíblia fala. Né? Então você precisa estar próximo. Próximo, né? Ontem nós falamos no culto, né? Eis que estou em pé junto à fonte, não longe da fonte, perto da fonte. E a fonte é Jesus. Né? Fica perto. Deus não tem plano B. Deus tem um plano para você, um propósito para você. E quem estraga isso é você. Sim. Pastor, o senhor já viu alguém se frustrar por buscar o chamado e esquecer de viver o presente com Deus? Focar muito no futuro e acabar vivendo, esquecendo de viver o agora? Se frustrar por isso? Eu acho que todos nós, na conjuntura que nós estamos vivendo, a gente, acima de tudo, precisa pensar no futuro, não é? Também? A gente precisa pensar no futuro. Mas, não, eu não creio em frustração. Não, eu creio em dificuldades na jornada que nos frustram ou que nos entristecem, não é? Mas não por causa de Deus. Deus nunca nos frustra. Sim. Né? Deus, ele continua conosco, independente de qualquer coisa, ele sempre está conosco. Eu creio que o jovem, o adolescente, ele precisa pensar no presente, sim, viver esse presente, né? Não pode abdicar do presente. Por exemplo, ontem a mocidade, todo mundo aqui saiu, foram numa casa de esfirra aqui perto. Eu acho que é sensacional isso aí. Tem que acontecer isso. Mas ele não pode abrir mão do futuro, no sentido de ter uma boa formação secular, no sentido de ter um bom emprego, no sentido de pegar os seus recursos e começar a investir, aprender a investir. Então, ele vai abrir mão, às vezes, de alguma comodidade em prol de um futuro mais tranquilo, mais alicerçado. Eu acho interessante isso aí. Quem abre mão ou quem controla a sua comodidade, essa pessoa vai ser feliz. Por exemplo, ao invés de você, eu quero sapato mais caro, eu quero roupa mais cara, eu quero carro mais caro, a pessoa abrir mão disso para guardar recursos, para investir, a pessoa vai desfrutar de um futuro melhor. Sim. Do que se ela abrir mão para a sua comodidade, dar lugar à sua comodidade, entendeu? Então controle ela, controle a sua comodidade. Às vezes você vai abrir mão de um passeio, mas lá para frente você vai ter um retorno bastante interessante. Eu não fui passear porque eu fui fazer a prova, fui estudar. É mais interessante do que o passeio. Mas na frente você vai fazer o passeio que você quiser. Sim. Pastor, a gente sabe que adolescente é muito ansioso para descobrir tudo. A gente quer sempre ter muito controle do que vai acontecer. E principalmente nessa questão de chamado, a gente lida muito com essa ansiedade de querer descobrir logo. Como a gente pode lidar para não ficar tão ansioso e não correr o risco de fazer uma coisa antes da hora, sem pensar? Eu creio que
precisa orar, né? Precisa estar na presença de Deus e procurar controlar essa ansiedade. Eu sei que não é fácil, mas precisa estar nos pés de Jesus e falar a Ele sobre essa ansiedade, sobre essa inquietação. Por que dela, não é? Senhor, por que estou inquieto, estou ansioso? Pessoal, é etapas. Essas etapas, elas envolvem muitos desafios. A inquietação, a ansiedade são alguns deles, né? Quantas vezes a gente vem na igreja, por exemplo, você tem vontade de pregar, ou tem chamado para pregar, e você está ali com a Bíblia, com o dedo no meio da Bíblia querendo pregar, e não recebe a oportunidade. Aí você fica ansioso, né? Eu costumo falar aqui na igreja que eu já preguei muito pro espelho, né? Preguei muito pro espelho. Eu não tinha oportunidade. Sim. E aquilo depois foi desenvolvendo. Às vezes a pessoa vê quase todo dia a gente pregando aqui e fala, isso é fácil, não é? Não, é difícil. É bem difícil. Eu enfrentei muita dificuldade, muita rejeição para hoje estar pastoreando um setor. Eu fiquei ouvindo muito, né? Porque você ouve muito. O processo é esse. É o processo de montar o seu material. Como é que você monta o seu material? Você tem um chamado? Tem. Então você vai montar material. Como? Você vai vir na igreja e vai recolher material. Você vai ouvir a pregação de um, a pregação de outro, a mensagem de um, de outro. Você vai recolhendo, vai montando o seu material. Vai montando aquele material. Aquele material, você, depois de montar, você vai organizar ele por tópico, não é? E depois eu vou falar uma forma de fazer isso que é muito legal, muito bom mesmo, e eu não vejo muita gente fazendo, não. Eu não sei se vocês conhecem, que é utilizar o Gmail. Eu não sei se vocês fazem isso. Vocês fazem isso? Eu uso só para mandar e-mail. Para mandar documento. Só para mandar e-mail? Só para mandar e receber. Só usa para isso, Fê? Também? Eu organizo minhas coisas aqui no Gmail, na nuvem. Uma planilha. Eu deixo lá. A gente Bom, usa bastante planilha. A pessoa que tem um chamado de Deus, a pessoa, ela tem que se dedicar àquilo. Como tudo na vida, né? Ao chamado, então, por exemplo, a pessoa tem vontade de pregar. Então ela tem um chamado para aquilo. Então ela vai se organizar. Como? Você vai ouvir. Você vai ter que ter paciência para ouvir e ler a palavra. Você tem que ler todo dia a palavra. Não é? Não tem como se você ser um pregador sem você ler a palavra todo dia. Isso aí é normal, todo dia. Não é ler assim, é ler diferente. É ler estudando, pesquisando, buscando dentro daquilo que você está lendo uma mensagem. Por exemplo, hoje na escola dominical, lá tem um termo, de repente. Pronto, o que você vai pregar sobre de repente? Então você tem que pesquisar. Em tudo na Bíblia tem uma mensagem. Então, Atos 1:1 fala, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Fiz o primeiro. O que é isso? Aí você vai abrir, você vai pesquisar, você vai insistir e você vai ouvir muito. Aí tudo isso você vai catalogando. Como é que a gente fazia isso? Você catalogava aqui, como se fosse aqui em papel e tal. Mas uma ferramenta extraordinária que eu considero é o Gmail. O Gmail tem o drive do Gmail. Tá entendendo? Eu não vejo muitas pessoas utilizando. O drive do Gmail, você põe ali o quê? Você põe sua vida ali dentro. Você põe sua vida. Eu guardo até foto, tudo isso. Você põe tudo ali. Você, né? Põe no Fotos. As fotos, você põe no Gmail os seus arquivos. Aí você vai montando as pastas. Que nem eu tenho aqui. Você vai montando as pastas. Evangelismo, mensagem devocional, pequenos esboços. Eu tenho vários nomes que eu dou às minhas pastas, né? Mensagens, estudo bíblico. Então você vai montando o seu material. Você vai montando, você vai montando. Você está pregando? Não, você está montando material. Tá entendendo? No Gmail. Por que legal no Gmail? Porque não é no iPad, no notebook, não é no computador. Se você perder aquilo ali, você perde todo o material que você fez. Quando você põe no Gmail, você não perde nada. Armazenado. Fica tudo armazenado na nuvem. Então o que acontece? Você vai organizando suas coisas ali. Beleza, vai ali organizando tudo ali. Você vai pondo em ordem, vai ajeitando, e o tempo vai passando. Você está ouvindo. Toda vez que você vê alguém pregar,
qualquer vez que você vem pregar, anota tudo. Né? Vocês podem até gravar no celular, né? Mas eu anotava tudo. Eu anotava tudo. Tá entendendo? Aquilo ali você vai montando o seu material. A pessoa fala, por exemplo, sobre o batismo com o Espírito Santo, você anota. A outra fala, o professor ensina, você anota tudo. Aí depois você vai montar o seu material, você vai estudar, aí você vai pegar o material que você guardou, mais o que você estudou, e você vai montar o seu trabalho, você vai montar o seu esboço, o seu ensino. Aquilo ali vai ficar para sempre. Então, se alguém pegar o teu celular, ou notebook, ou computador, você não vai perder nada daquilo. Então, aquilo ali você monta uma ferramenta extraordinária de consulta, de acompanhamento. Vocês veem que eu tenho aquele tablet, né? O tablet, eu utilizo ele, em qualquer lugar que eu abro, ele já está atualizado. Eu, sinceramente, eu quero crer que tem muita gente que usa, mas eu não vejo muita gente falar não. Eu vejo gente falando, o meu e-mail é do Yahoo, é do Outlook, é do... Esses e-mails não tem nada, entendeu? O e-mail que eu utilizo para tudo isso aí, minha vida está ali. Para documento, para tudo, Gmail, né? Pastor, a Mari falou sobre a questão da ansiedade. Como que o senhor enxerga isso? Essa questão de querer fazer agora o nosso chamado, já começar logo. O senhor enxerga isso de uma forma positiva ou negativa? A ansiedade faz parte da vida, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? E a pessoa tem que se controlar para isso. Mas acima de tudo, ela tem que buscar em Deus, né? Dobrar o joelho e buscar e clamar ao Senhor, né? O Senhor, ele tem a direção certa para nós. Eu penso o seguinte, que não tem como a pessoa abrir mão ou fugir da ansiedade. Ela faz parte, mas a pessoa tem que ter paciência. A Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então temos que ter paciência para fazer a obra de Deus, e não desistir nunca, não recuar nunca, de jeito nenhum. Insistir, não dar ouvido à palavra negativa, também é um ponto forte para falar. Não dê ouvido a coisa negativa, procura sair fora de coisas negativas. Outro detalhe, procure estar perto de pessoas que lhe acrescentam, entendeu? Sim. Pessoas que fazem você voltar para trás, pessoas que te entristecem, pessoas que quando falam você fica chateado. Não fica perto assim não. Fica próximo de pessoas que te impulsionam para frente, pessoas que fazem você ficar mais feliz, não é? Bem, é isso aí. Agora a gente vai fazer a nossa brincadeira, né? Que é mito ou verdade, pastor? A gente vai sortear... Senhor aqui, pastor. A gente vai sortear algumas afirmações, na verdade. O senhor vai falar se você acha que é mito ou verdade. Aí você pode colar, se não colar também. Tá. Deixa... Vamos ver primeiro. Gente, essa letra. Pastor, Deus pode redirecionar o meu propósito se eu errar? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Deus pode redirecionar? Redirecionar. Redirecionar. Se Deus tem um plano com a sua vida, o projeto dele é perfeito. Propósito não é destino, é estilo de vida. Propósito não é destino. É um estilo de vida. Uma pessoa... Eu acho que é mito também. Propósito é destino. Não é destino, é isso? Não é destino, é um estilo de vida que nós... É o estilo de vida, né? Então é verdade. É estilo de vida. Verdade. Aqui, Pastor, ó, a produção tá pedindo pra mostrar assim. É. Bom, próxima pergunta. Se eu não descobrir meu chamado logo, posso perder o plano de Deus pra minha vida? Mito ou verdade, pastor? Se eu não descobrir o chamado, Se eu não descobrir o meu chamado logo, posso perder o plano de Deus pra minha vida? se eu não descobrir o chamado, eu posso perder o plano de Deus para a minha vida. Se eu não descobrir o chamado, se eu não descobrir o chamado.
Digo, na hora que Deus quer. Deus tá te chamando e você não faz. Você pode perder? Creio que não. Quando a gente pensa em Jonas, né? Jonas, Deus tinha um propósito, vai para Nínive. E Jonas, ele pegou e falou, eu vou embora para Tarsis. Mas Deus tinha um propósito. É assim, o que acontece é o seguinte. Deus tem um plano com Jonas, é um propósito. Você vai para Nínive. Então ele vai. Entendeu? Ele vai para Tarsis, só que ele vai para o ventre do peixe e vai parar em Nínive. Deus determinou. Agora existe um plano. Então esse que eu estou falando é um decreto. Deus decretou, você vai e acabou. Agora existe um plano. O plano é o seguinte, eu tenho um plano com a sua vida de você ser um pastor. É um plano. Tá entendendo? Deus chamou meu pai, Lorival, para esse propósito. Aí o meu pai, por alguma razão, ele não foi. Tá entendendo? O plano permanece, o propósito permanece, mas vai passar para o filho. Passa para outro. Aí a pessoa fala assim, ai, graças a Deus, Deus não falou mais nada sobre aquele assunto comigo. Não, não é. É que passou para outro. Você perdeu a bênção. Porque o plano de Deus é o seguinte, quando Deus tem um plano com a nossa vida, por trás daquele plano, tem bênçãos extraordinárias que a gente não tem a menor ideia. Então a gente pensa que o nosso plano é o que é melhor do que o de Deus. Tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um plano de ter uma casa própria, uma condição financeira estabilizada e tal. Então eu não vou servir a Deus. Só que quando você vai servir a Deus, na mente de Deus, já está tudo isso. E melhor do que eu estou pensando. Então se submete a ela. Então, repetindo a pergunta, como é que é? Se eu não descobrir meu chamado logo, posso perder o plano de Deus para minha vida? Não, não vai perder não. Então, Pronto, que é mito. Pronto. Olha, pronto. Pastor, Deus pode usar qualquer profissão como parte do propósito? Qualquer profissão. Sim, geralmente sim. Repetindo, a pessoa é professor, então Deus vai usar ele para falar, né? Por exemplo, a pessoa não fala nada. Eu quero usar você para pregar no culto ar livre, mas a pessoa não fala. A pessoa, entendeu? Então há dificuldade. Geralmente quando Deus tem um propósito para pregar, por exemplo, a pessoa é falante. A pessoa, não é? A pessoa já é Vai das desinibida, características já dela. Já tem a vocação natural. Sim. Tem a vocação natural que Deus, que ela já vem para a igreja com aquele jeito. Por exemplo, ela louva. Ela gosta de cantar, mas ela já vem cantando, ela já gosta de cantar. Então ela vai dar sequência. Natural. Aí tem a parte espiritual, que vem depois. Sim. Pastor, Peraí, como é que é a pergunta? Deus então? pode usar qualquer profissão como parte do chamado? Sim. Verdade. Verdade. Deixa eu levantar aqui. Pronto. pastor, Tem que agradar a produção. o chamado de Deus envolve servir? Mito ou verdade? Daqui. Totalmente verdade. Totalmente verdade. Mais do que nunca servir. A primeira parte é servir. A primeira parte é servir. Não é aparecer. Não é estar em destaque. A primeira parte, e essa parte vai perseguir a vida toda, é servir. É o prazer de servir. É a alegria de servir. É não se sentir menor por servir. Fazer qualquer coisa na igreja é um privilégio, faz parte fundamental, sim, servir. O chamado de Deus envolve servir, prioritariamente servir. Pastor, a última. Meu chamado sempre vai ter a ver com os meus dons e talentos. Sim, verdade também. O chamado de Deus envolve diretamente dons e talentos, que eles serão desenvolvidos a partir do momento que você der lugar para aquilo. Vamos lá, repetindo. Se a pessoa vai ser um pregador, ele tem que caminhar para aquilo, como eu falei, estudando a palavra, todo dia. Eu repito, todo dia, né? A Bíblia fala, né, Salmo 1, aquele que medita na palavra de Deus vai ser abençoado. Então é todo dia ter intimidade com a palavra.
Como é que você vai pregar e não medita na palavra? Como é que você vai ser um pastor e não vai ter isso que eu estou tendo aqui agora? Eu não quero participar de um podcast que eu tenho vergonha. Você vai ter que deixar rolar essas coisas todas, não é? O relacionamento. O pastor é isso, o pastor vai se relacionar com todo mundo, com a dor, e tem que estar atualizado. Não só meditar na palavra, mas tem que estar atualizado. Esses dias eu estava perguntando pro meu filho o que é Tinder. Fala pro pai, o que é Tinder? Fala, explica aí pra mim. Porque pois é, mas eu tenho que saber, não é? Porque senão chega aqui e vocês me atropelam, né? E eu não posso deixar isso acontecer. E essas perguntas de surpresa, pastor, você recebe? Tipo, alguém pede um conselho do nada, pastor, eu tava procurando um namorado no Tinder. Aí eu sei, tipo, o que é Tinder? Aí você, muito bem, é isso aí, tem que procurar namorado mesmo. Já aconteceu? Eu não creio que Deus tem namorado no Tinder. Gente. Não creio. E outra coisa, eu falo o seguinte: vocês jovens não tem que estar preocupados com o namorado. A preocupação com isso não é interessante. Porque a Bíblia fala que o solteiro, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 7, a Bíblia fala que o solteiro se preocupa com as coisas de Deus. Então a preocupação sua é em servir a Deus. Não, meu Deus, cadê o namorado? Cadê? Será que aquele será? Não. A pessoa tem que se preocupar em servir ao Senhor. Servir a Deus. Agora, já o casado se preocupa em agradar o marido, o cônjuge, né? Então, o solteiro se preocupa em agradar a Deus. Então, você vai servir a Deus e se preparar para o casamento, obviamente, né? Financeiramente, trabalhando, tendo um bom emprego, tendo uma formação circular. Ok, você teve essa formação, você está pronto, beleza. Aí vai aparecer no tempo de Deus aquele que vai ser o seu esposo. Sério, não são vários. Aí eu falo aquele, eu namoro com aquele, não. Isso não é Deus, não dá isso. Deus tem uma pessoa reservada para vocês. Tá claro, não que eu já tenho dela. Deus tem uma pessoa reservada. E no tempo ele vai surgir, ele vai aparecer. Mas eu posso adiantar que é uma pessoa envolvida com os seus objetivos. Não é uma pessoa que tem um pensamento divergente do seu. Por exemplo, você quer servir a Deus e a pessoa não quer, né? Você ama estar na igreja e a pessoa não. É uma pessoa que tem afinidades espirituais semelhantes às suas, né? Então, o que eu entendo é se preparar para esse momento. E na hora certa vai aparecer a pessoa. Então não precisa ir para o Tinder, né? Não precisa testar, não precisa procurar. Sim. Ok? Mari, vê se você consegue mostrar o nosso quadro aí para projeção. Projeção não, para nossa produção. Mitos e verdades. Conseguiu? Pastor, Mari, tem mais uma pergunta? Ou eu posso encerrar com essa? É isso, pastor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também já convido o pessoal para os próximos episódios que vão ter aí, né? Agora, o próximo vai ser sobre relacionamento, que está chegando o Dia dos Namorados. E aí chama o pessoal aí para participar. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast. Muito bom. Parabéns a todo mundo que organizou. Obrigada. Vocês estão de parabéns, está muito bom. Vamos repetir, quero fazer novamente, gostei. E eu quero aconselhar a todos que estão me vendo e me ouvindo a ter por prioridade na vida uma vida cheia do Espírito Santo. Persiga isso. Não persiga ter bens materiais, não persiga nenhum outro anseio, mas persiga a presença do Espírito Santo. O mais importante na vida de qualquer pessoa é ter uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, tudo o que você deseja você vai alcançar. Se você tem uma vida repleta de Deus,
você nunca vai se frustrar, você nunca vai se entristecer, você não vai pensar, tomar decisões precipitadas, porque o Espírito Santo vai estar te orientando em tudo. Persiga, busque o Espírito Santo. Nas horas alegres, compartilhe com Ele a sua alegria. Nas horas tristes, busque nele felicidade, vitória e saída para o problema. Ame o Espírito Santo. Glória a Deus. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Assim eu fui a minha vida inteira, assim eu persegui a minha vida inteira. Eu enfrentei muitos momentos difíceis, mas todos eles com a presença do Espírito Santo. E essa semana é a semana dos namorados, né? É o dia dos namorados. Eu sei que tem alguns que já têm um namorado, e parabéns por isso. Eu já quero até dizer que o crente não namora muito tempo, né? O crente namora pouco tempo e logo já casa. Por isso, se você não tem condições de casar, evite namorar. Evite. Eu sei que às vezes não dá, né? Gosta muito e tal. Quando você começa a namorar, você vai ter lutas na carne, que seria bom você evitar. Se você não namora, você não tem essas lutas, né? Mas acima de tudo é isso. Você está na presença de Deus, você tem uma condição financeira interessante, ora a Deus, que Deus tudo prepara. Eu lembro que quando a Bruna foi casar, eu não tinha condições de nada, e eu orei, e Deus usou um profeta e falou que não ia faltar nada, e não faltou. Então Deus, quando está no negócio, Ele prepara tudo. Mas é o dia dos namorados. O que você faz? Busque o Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Porque a companhia não vai estar sendo, é nós e Deus. Pastor, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você, viu? Um abraço a todo mundo. Deus abençoe. Busque a presença de Deus, que você vai ser feliz. Tchau, gente. Até o próximo.